Ontem o Vinícius tocou um pouco no ponto que eu queria ministrar hoje. Eu já tinha preparado a ministração. Gênesis 2, 18. Então a palavra diz assim: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei alguém que ajude-o e o complete. Amém? Eu queria começar falando um pouco da primeira parte. Não é bom que o homem esteja só. Isso eu acho que é uma coisa para a gente refletir. Independente de esse versículo ser tratado de que o homem estava criando a mulher, ou de Deus estava criando a mulher para o homem, independente disso, acho que uma coisa importante da gente refletir é: não é bom que o homem esteja só, ou não é bom que a mulher esteja só também. E uma coisa, teve um dia que eu estava ouvindo um programa, na rádio, eles estavam falando um pouco do problema da solidão no mundo. E uma coisa que eu fui refletir um pouco depois, ler algumas matérias, e para entender melhor. E eu percebi que hoje era algo que eu acho que, de um certo modo, a gente já percebe, mas quando a gente vai ler a respeito e entender melhor, a gente fica mais preocupado ainda. Que é o quê? Hoje eles dizem que existe uma epidemia de solidão no mundo. E teve um pesquisador americano que fez uma pesquisa para tentar entender o que estava acontecendo, né? E ele percebeu, por exemplo, ele fez uma pesquisa na América Latina e para entender quantas pessoas se sentiam sozinhas. E ele conseguiu alguns números ali que começaram a preocupar ele publicou um estudo. Mais ou menos a gente pode entender que hoje 1/4 da população, seja em países como Brasil, Argentina, México, Colômbia, por exemplo, na América Latina, 1/4, 25% das pessoas se sentem sozinhas. E esse problema, ele não é só aqui, né? Ele está no mundo inteiro. Então, por exemplo, na Europa mesmo, alguns países, por exemplo, a Inglaterra criou um Ministério da Solidão. Não sei se todo mundo sabe disso. É um ministério específico para analisar, estudar esse caso e tentar propor medidas para resolver esse tipo de problema. No Japão também é a mesma coisa. O Japão já é conhecido por ter altas taxas de suicídio, as pessoas trabalharem muito. E esse problema no Japão também, ele é um problema muito complexo e eles também criaram um Ministério da Solidão para tentar resolver esse problema. E o mesmo tem acontecido em outros países do mundo. E é uma coisa para a gente refletir, igual o Vinícius falou ontem. Principalmente porque a gente viveu a pandemia, a gente é uma geração que passou por isso, a gente teve que passar pelo isolamento social, né? Imagina só, um isolamento social em que do dia para a noite, a gente teve que se trancar em casa, não podia sair, não podia estar com os amigos, não podia estar com a família. Houve um pânico generalizado. Eu lembro que foi a mesma semana que o Davi ia nascer, aquela semana de março de 2020, não sei se acho que todo mundo vai lembrar um pouco ali, e dia 19 o Davi nasceu, foi a semana que fechou tudo. Eu lembro de eu chegar no hospital com ela grávida, pronta para nascer. No primeiro momento eu não conseguia entrar no hospital, porque eles não deixaram. Primeiro ela teve que entrar sozinha, a médica analisou e viu que realmente ela estava a ponto de ganhar, e só depois eles me autorizaram a entrar e ir para a sala de cirurgia para acompanhar o parto. Então, naquele momento, eu lembro de falar com a minha sogra, ela queria vir, mas não sabia se vinha, porque tinha estrada que estava fechada. Então, havia um pânico generalizado. E a gente passou por isso por vários meses, vários anos ali, de um isolamento social, e pessoas se afastando das outras, e pessoas brigando com outras, por causa de política, por causa de tudo isso que a gente viveu. Mas quais são os impactos disso? Quais são os impactos da solidão? O mesmo pesquisador, ele analisou, ele percebeu que existem impactos físicos. Por exemplo, a solidão ela reduz a expectativa de vida, ela aumenta a chance de ter AVC, de ter algum ataque cardíaco, de ter problemas cardiovasculares, de demência. Então ela afeta o nosso físico. Ele comparou que é como se uma pessoa fumasse 15 cigarros por dia, que é o estudo que ele fez, a comparação que ele fez.
de um problema do cigarro, que era um problema mais antigo. Talvez a geração dos meus pais fumasse muito mais do que fuma-se hoje, por causa das campanhas que fizeram. Mas a gente hoje tem outros problemas que lá eles não tinham, certo? Existem também impactos na nossa alma. Então, tipo, as doenças da alma, a depressão, ansiedade. Então, muitas pessoas que, de repente, eu mesmo já passei por momentos que eu senti muito ansioso. A gente, por exemplo, eu sou de TI, o Gabriel também. Por muito tempo a gente teve que trabalhar sozinho. Muitas vezes não é legal. A gente começa a ficar ansioso, sem contato com outras pessoas, começa a passar por um momento ali que, tipo, se a gente não tiver a família para ajudar a gente ali, a gente começa a pirar. Eu, pelo menos, passei por momentos difíceis assim nesse sentido. E também isso impacta o nosso espírito. O que eu quero dizer? Porque isso não é a vontade de Deus. Quando a gente se coloca na posição, ou quando a gente aceita estar sozinhos, a gente está indo contra a vontade de Deus. A gente está indo contra o plano que Deus tem para nós. Porque em vários trechos da Bíblia, ele fala isso. Ele fala que não é bom que o homem esteja só. Ele fala para a gente ser como um corpo, para a gente ser unido, para a gente se ajudar. Em vários momentos da Bíblia, eu vou ler alguns versículos aqui, Deus ele deixa claro que o plano dele é para que a gente seja sociáveis, para a gente se una no propósito que ele tem para nós e para a gente ande juntos, certo? Amém? Amém. E tanto do ponto de vista da ciência, quanto do ponto de vista da Bíblia, isso é um problema, né? Então, se você pegar assim, como que eram os nossos ancestrais? Eles tinham que se unir, estar juntos, para conseguir escapar do frio melhor, que eles podiam se unir, de repente se ajudar a se esquentar. Também eles poderiam se ajudar a caçar, ter mais comida. Isso aumentava a chance deles sobreviver, a se defender dos perigos que tinham lá fora. Então, a vida, ela foi feita, o ser humano foi feito para ser sociável. E até os animais, se a gente for pensar, né? Os animais, eles andam em coletivo, né? E assim eles conseguem se proteger, eles conseguem fugir dos perigos e conseguem viver a vida, digamos assim. Então, só para mostrar isso, Deus a palavra em Salmos 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, olha como Deus, ele, através da sua palavra, ele mostra o quão bom, quão agradável é que os irmãos vivam em união. João 13, 34, Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros, como eu também vos amei. Então Jesus, qual que foi a prova de amor dele? Foi dar a própria vida por nós. Então ele fala para a gente se amar como ele nos amou. Isso significa chegar ao limite de dar tudo aquilo que a gente tem para que a gente possa viver junto. Em Efésios 4:32 fala: antes sede uns para os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros como Deus também vos perdoou, para que a gente também se aproxime. Então, a solidão, ela não é um plano de Deus para nós. Ela definitivamente não é. E se a gente se colocar nisso, a gente está indo contra o plano de Deus, contra a vontade de Deus, e a gente sente os efeitos disso na nossa vida, certo? Então eu queria trazer falar um pouco sobre a parte ruim, né, da solidão, os impactos que tem na nossa vida, para a gente refletir. Você pode refletir em alguns momentos se você se sentiu sozinho, desamparado em algum momento. E eu acredito que quando a gente se coloca junto, quando a gente se coloca na posição de querer ter a comunhão com os nossos irmãos, eu acredito que tem algumas áreas que elas contribuem. A primeira delas é o encorajamento. Muitas vezes a gente enfrenta situações complicadas, situações difíceis, e quando a gente está com o outro, a gente recebe encorajamento.
quando a gente está com esse grupo da célula na igreja, uma das coisas que acontece é a gente receber encorajamento. Às vezes tem uma doença na família e você tem outras pessoas que você pode compartilhar, que você pode receber uma oração. Às vezes você perdeu o emprego, então tem pessoas ali para te encorajar ou até ajudar a conseguir um emprego novo. Então o primeiro passo é o encorajamento. Você vai ter pessoas ali que vão te encorajar, que vão te ajudar a sair daquele momento ruim, que vão te encorajar a você buscar algo bom na sua vida. O segundo ponto é o crescimento. Quando a gente está junto, a gente cresce. Uma das nossas missões nessa terra é edificar a Igreja de Cristo, né? Edificar e construir. E para isso a gente precisa de outras pessoas. Não adianta só, vamos supor, o Vinícius e a Gil ficarem com o Marcelo na casa deles, só os dois ali. Amém, vai ser bênção na vida deles. Mas se outras pessoas não se agregarem, se ajuntarem para expandir o reino, para alcançar mais vidas, isso vai ter um propósito muito limitado, digamos assim. Então a nossa missão é expandir o reino, é chegar naqueles que não receberam a palavra. E a gente faz isso através da comunhão, através da união, através da ajuda. E a gente vai criando uma rede que vai espalhando essa mensagem, vai espalhando essa palavra. A gente tem visto, por exemplo, nas redes sociais, a gente está fazendo um trabalho, né? E a rede social, ela é assim, ela é feita, é uma rede, né? O próprio nome fala. Então, essa rede, para ela expandir, você tem que juntar pessoas, essas pessoas vão curtir ali o que está sendo postado, isso vai ser mostrado para mais pessoas, essa rede vai só ampliando. E a mensagem vai chegando para quem precisa. O terceiro ponto é a ajuda. Não só encorajamento, mas ajuda. Muitas vezes tem pessoas que realmente precisam de ajuda física mesmo, ou precisam de um alimento, ou, sei lá, precisam de uma oração. Então, quando a gente está junto, a gente se ajuda. Gálatas 6:2 diz que a gente deve ajudar a levar os fardos uns dos outros. E desse modo a gente vai obedecer à lei de Cristo. Então quer dizer, amai-vos uns aos outros. Ajudai a levar os fardos uns dos outros, para que você obedeça aquilo que o próprio Cristo falou. E um último ponto aqui é o amor. Quando a gente está em comunhão, a gente também reparte o amor que Deus colocou sobre nossas vidas com outras pessoas. Então, quantas pessoas não receberam o amor de um pai, o amor de uma mãe, ou passou por uma situação na vida que ficou tão fechado que não sabe o que é amor mais. Passou por um momento na vida que ficou tão, às vezes, um choque, um trauma, e que a pessoa não acredita mais em Deus, não acredita mais no amor de Deus. Ela não consegue nem conceber um amor mais possível por conta do que ela viveu. E a gente, através do testemunho que a gente dá e através das nossas ações, a gente leva essa palavra e também mostra o quanto o amor ele faz a diferença. Isso não significa dizer que nós, como igreja, nós somos perfeitos, porque a gente não é, todo mundo tem seu defeito, todo mundo tem seus problemas, mas a gente tem que ajudar um ao outro, suportar um ao outro nos momentos difíceis, mesmo com os nossos problemas. Tentar não julgar, mas tentar acolher, tentar mostrar que é através de Deus que as pessoas vão ser salvas, não através do nosso próprio julgamento ou de apontar o dedo, mas através do nosso testemunho, através de Deus. Então, essa mensagem que eu queria compartilhar, que Deus trouxe no meu coração, que é a questão da solidão. Quantos de nós que já não foram, já sentiram isso, ou já viram pessoas dessa forma, no mundo que a gente está vivendo, que é um mundo complicado, difícil, mas que a gente possa ser como a igreja primitiva, uma igreja que se amava, uma igreja que se ajudava, uma igreja que era calorosa, uma igreja que levava a palavra, que tinha ceia, que tomava a ceia junto, que muitas vezes não tinha
não tinha nada, mas era feliz em Cristo, porque compreendi que esse era o propósito. Então, que a gente possa começar a estabelecer isso, como o Vinícius trouxe essa visão ontem, e também esse retiro que a gente está vivendo, que a gente possa começar a criar esses vínculos, né? Ou a fortalecer esses vínculos que a gente tem, para que primeiro a gente crie essa unidade, que a gente possa se ajudar, que a gente possa crescer junto, e que a gente comece a transbordar, para que outras pessoas também possam receber isso, para que outras pessoas também possam viver isso, para que outras pessoas também possam experimentar do amor de Deus, através daquilo que a gente está vivendo. Que mais pessoas possam ser salvas, e mais pessoas possam ser alcançadas através da palavra de Deus, que mais pessoas possam ser tocadas através da adoração, que possam ser totalmente transformadas através daquilo que Deus tem para nós. Amém?